energia de uma pessoa que exerce cargos de grande responsabilidade, líderes, chefes e tudo mais. Só que é como se essa pessoa trouxesse essa característica para dentro de casa, para o relacionamento também, né? E você não tem como você lidar com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, né? Ou com seu marido, porque aqui pode ser uma energia de mulher também, né? Da mesma forma que você age numa empresa com seus funcionários, né? Olá, sagitarianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Essa semana, tiragem geral. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Energia predominante para os próximos 7 dias, Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, espiritualidade, gratidão. O que você precisa deixar ir? Lua minguante. Aqui fala de um certo apego, né, Sagitário? Vamos ver aqui o que mais, com o oráculo Espírito dos Animais. O que você precisa deixar ir? O que mais? O peixe fala traz uma energia de pessoas que não tem muito foco naquilo que quer, tá? Aqui a gente pode estar falando de vocês terem que deixar essa condição, tá? De vocês se focarem mais naquilo que vocês desejam, tá? Aqui a gente pode estar falando também de pessoas que são muito, assim, se deixam levar muito por situações superficiais, relacionamentos, tá? Ou aquele tipo de trabalho muito, sabe aquele trabalho que oferece muitos benefícios, sabe aqueles, né? Aquelas ofertas meio suspeitas, entende? Né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, então, mais ou menos isso, tá? Eu vejo aqui uma mensagem para sagitarianos que precisam deixar algo do gênero para trás, tá? Deixar de se deslumbrar com coisas muito fáceis, tá? Muito rasas, né? Vamos ver aqui o que mais que a espiritualidade diz. Vou fazer uma tiragem geral aqui a princípio. Independente do que saia, pode sair algo sobre trabalho, sobre relacionamento. Depois eu vou fazer uma tiragem separada de trabalho e relacionamentos, ok? Vamos lá, qual a mensagem que a espiritualidade traz para Sagitário? 5 de ouros, Cavaleiro de paus, uma só, 10 de paus, a força, 4 de copas, carro, 8 de paus, Rei de espadas. Tá. Sagitário. Vamos lá. Eu tô vendo muitos sagitarianos aqui tristinhos, né? Eu vejo vocês aqui carregando um peso muito grande nas costas. Um peso muito grande aqui, tá? Então, aqui a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de relacionamentos, né? Vocês adaptem aí a realidade de vocês. Eu vejo vocês carregando muita responsabilidade, ou talvez a gente pode estar falando de culpa, pode ser também, tá? Eu vejo uma energia de escassez, uma energia de falta. Então, se a gente estiver falando de trabalho, aqui a gente pode estar falando da finalização de um período muito difícil que vocês estavam passando aí, de dificuldades financeiras, tá? Vocês podem ter sido roubados. Aqui, para alguns casos, a gente pode estar falando de alguém que foi mandado embora, tá? Alguém que está desempregado já há um bom tempo, tá? Isso trouxe uma certa dificuldade, problemas aí para vocês. E não é de hoje, tá? Eu vejo que são sagitarianos que vêm enfrentando essas dificuldades financeiras já faz um tempo já, tá? Então vocês carregando muitas responsabilidades, muito peso nas costas, porque vocês têm que arcar com compromissos aí, tá? De vocês e até de outras pessoas aí, vocês não conseguindo dar conta,
tá? E eu vejo uma oportunidade chegando aí para vocês de uma forma inesperada, ok? E aqui eu vejo vocês encontrando forças, tá? Para superar essa situação aí com a chegada dessa oportunidade, tá? A espiritualidade pede para vocês tomarem cuidado para vocês não deixarem essa oportunidade passar. Porque assim, por exemplo, né, eu me dei mal nessa empresa, essa empresa me puxou o tapete, não cumpriu com aquilo que prometeu para mim, que se comprometeu comigo, e aí eu vou ficar desconfiado. E se eu entrar numa roubada de novo? Porém, aqui, como saiu essa energia aqui, a gente pode estar falando de muitos sagitarianos que se deram mal justamente porque se deixaram levar por propagandas enganosas, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Entende? Dinheiro rápido, retorno rápido, você não vai fazer nada e vai entrar milhões na sua conta, sabe? Coisa do tipo. Entende? Então a necessidade de vocês deixarem isso para trás. Para outras pessoas, falta de foco. Quando vocês não sabem exatamente o que vocês querem, qualquer coisa serve. Aí vocês acabam indo para caminhos errados, né? Aceita qualquer coisa. E muitas das vezes acaba se dando mal. Acaba se arrependendo, tá? Então a espiritualidade pedindo para que vocês tenham foco naquilo que vocês desejam, tá? Para muitos casos aqui, vai ter uma mudança, tá? Vocês mudando de casa, de cidade, de estado, tá? Tem uma energia de mudança, tem uma energia de viagem, tem uma energia de movimentação, ok? Então, quer dizer, para muitos aqui pode ser um trabalho que seja longe de onde vocês estão no momento. Eu vejo vocês fazendo cortes, tá vendo? Vocês sendo muito racionais e fazendo corte naquilo que vocês têm que cortar, tá? Coisas que vocês estavam se negando a enxergar, ou até estavam enxergando, mas estavam se negando a cortar, né? A deixar para trás. Estavam sendo teimosos aqui, tá? O 2 de espadas traz uma energia de uma pessoa cabeça dura, ok? Aqui tem uma oportunidade de vocês fazerem algo que vocês sempre desejaram fazer. Algo que vocês já, sabe, aquele talento que vocês, já desde a infância, vocês já apontava que tinha algum jeito para isso? Sabe? Sabe quando os parentes falam assim, nossa, esse menino, essa menina aí tem talento para desenho, hein? Nossa, a pessoa tem talento para música. Opa, essa criança aí tem facilidade para cálculos, vai ser engenheiro, vai ser engenheira. Sabe assim? Tá? Aqui, vocês tendo a oportunidade de fazer algo que vocês sempre desejaram. Ó, vocês vibrando da energia da Imperatriz. Eita nós, hein, Sagitário? Vocês vibrando a energia da Imperatriz. O que é energia da Imperatriz? Aqui é só... Energia não é gênero, tá? Energia da Imperatriz, quem vibra na energia da Imperatriz. Energia de uma pessoa independente. Energia de uma pessoa que se sente plena, se sente realizado. Tá? Vocês se sentindo realizados aqui. Então, olha isso, vocês vão sair desta energia para esta. Tá? Porém, é necessário que vocês deixem algo para trás. Tá? Então, ou vocês têm que deixar essa tendência aí de né, se deslumbrar muito fácil com o que é superficial, ou vocês deixando para trás essa falta de foco, né? Vocês aceitando qualquer coisa sem saber exatamente o que vocês querem, tá? Vocês tendo que focar mais. A partir do momento que vocês começam a focar mais, essa oportunidade chega aí para vocês. Entenderam? Tá? Que bacana, hein? Aqui, bom, se for relacionamento... Se for relacionamento, pode ser uma questão de reconciliação, tá? Então, se for reconciliação, essa energia pode ser também da outra pessoa, não só de vocês, tá? Então, se for da outra pessoa, pode ser uma pessoa, por exemplo, né? Supondo que é uma reconciliação e do lado de lá, é uma pessoa que tá sofrendo demais aí,
tá? Desde o momento que vocês se separaram, essa pessoa carregando uma grande culpa nas costas, a pessoa querendo terminar, querendo encerrar essa carga que ela vem carregando há muito tempo, sente muita falta de vocês, tá? Sabe que foi muito ausente com vocês, sabe que agiu de uma forma muito superficial aqui, tá? Porque o Cavaleiro de Paus, ele traz uma energia de superficialidade, é uma pessoa que não se compromete, tá? Uma pessoa galanteadora, é uma pessoa aventureira, tá? Alguém aqui que foi muito controladora, uma pessoa que foi muito ciumenta, tá? É uma pessoa que sente que perdeu uma grande oportunidade aqui, ó. Então a espiritualidade trouxe aqui uma oportunidade para ela, no caso que eram vocês, e essa pessoa aqui ficou só olhando para o passado, né? O que é o passado dela? Essa vida de solteiro, de solteira, né? Essa pessoa é como se essa pessoa tivesse esnobado vocês, tá? E agora essa pessoa sentindo muita falta de vocês, essa pessoa mora distante de vocês, vai ter comunicação, essa pessoa mandando mensagens para vocês, essa pessoa sendo mais estratégica, essa pessoa cortando o que tem que cortar, então aqui pode ter a ver com o comportamento dela, uma pessoa que se deixava levar muito por relacionamentos superficiais, então de repente essa pessoa estava com você e ficava fazendo graça com outras pessoas, porque tem energia do Cavaleiro de Paus, tá? É uma pessoa que era muito aventureira, jogava charminho para tudo quanto é canto, né? É uma pessoa que não transmitia segurança e seriedade para vocês, então vocês se afastaram. Essa pessoa era muito cabeça dura, essa pessoa agora sendo mais racional e essa pessoa cortando, fazendo cortes na vida dela. Então pode ser ela cortando essa energia aí de uma pessoa superficial, tá? Ó, essa pessoa sentindo muita saudade de vocês, pensando nos momentos felizes que vocês tiveram juntos, essa pessoa querendo fazer um pedido de desculpas, né? Tá? Essa pessoa enxerga vocês como a Imperatriz, tá? Energia da Imperatriz, no que se refere a relacionamentos, é considerada a energia de uma pessoa perfeita, aquela pessoa que você sempre idealizou na sua vida para ter do seu lado, para ser a sua esposa, seu marido, a mãe dos seus filhos, pai dos seus filhos. Essa pessoa vê vocês assim, como uma pessoa independente, uma pessoa dona de si, uma pessoa que se dá valor, uma pessoa tem energia de empresário, de empresárias, tem energia de uma pessoa em destaque, tem energia de uma pessoa muito bonita, energia de uma pessoa muito amável, amorosa, entende? Que gosta de cuidar das pessoas, tá? Então pode ser uma energia de terapeutas, de médicos, médicas, enfermeiras, pessoas que trabalham na área de beleza, cosmético, estética, tá? Essa pessoa se lamentando demais, ó, porque agiu de uma forma extremamente egoísta e querendo vir na direção de vocês, vibrando na energia do Rei de Paus. Uma pessoa que mesmo que ela tenha que encarar um não seu, ela vai arriscar, ela vai tentar. O Rei de Paus é uma pessoa que arrisca, uma pessoa ousada, tá? Uma pessoa que vai vir aqui, ó, de forma romântica, vai vir trazendo flores para vocês e tudo mais, ofertando algo mais estável, alguém que vai querer casar com vocês. Pode ser uma pessoa que vocês conheceram no trabalho também, tá? Para alguns casos, ok? Tem uma energia de movimentação aqui, tá? Então essa aqui é energia geral, mensagem geral que a espiritualidade trouxe aí para vocês. Praticamente já foi uma tiragem, né? Tiragem mesmo, mas eu ainda vou fazer aqui separadamente o de trabalho e de relacionamentos, tá? Trabalho, carreira, finanças. Trabalho, carreira, finanças para Sagitário. Trabalho, carreira, finanças para Sagitário. Vamos lá. Trabalho, carreira, finanças, Sagitário. 4 de copas. Perder uma oportunidade, descontentamento ou tédio. Abra seus olhos para as possibilidades. 8 de espadas. 8 de espadas, ilusões mentais. Tá vendo? Ilusões mentais, o que são ilusões mentais? São aquilo que aquilo que a gente cria na nossa mente. A gente se vê preso a uma situação. Eu me vejo preso a isso, a X, a Y. Então eu não consigo sair disso.
No caso, eu me vejo preso a uma situação de apego a esse tipo de coisa, a relacionamentos superficiais, a trabalhos fáceis, eu me deslumbro muito fácil com qualquer, né, falou em dinheiro, eu tô lá, entende? Sabe, uma pessoa assim, quer dinheiro fácil, quer retorno fácil, né, uma pessoa que de repente não, sei lá, gente, né, que quer as coisas muito rápidas, né, então é como se essa pessoa se visse presa a uma situação dessa, mas na verdade se ela quiser sair disso e se focar mais, né, levar mais a sério aquilo que ela realmente quer, ela consegue, tá? Aqui eu vejo essa energia forte, né, de prisão mental aqui. Justiça. Algo sendo justo. O que é justo vindo para vocês. Para alguns casos aqui, a gente pode estar falando de vocês terem perdido também, a justiça pode trazer essa mensagem também, de vocês terem perdido oportunidades, porque o 4 de copas fala de lamentação, tá? De tristeza. Então pode ser aqui que vocês perderam oportunidades assim, né, sérias, né, por conta desse 8 de espadas, por causa desse pensamento, falta de foco, não ter foco naquilo que quer. Né? Ou um apego exagerado por coisas superficiais, coisas muito fáceis, então acabou se dando mal, né? Lidando com pessoas que não eram justas, né? Empresas que não eram justas, né? Lidando com situações ilegais, por exemplo, tá? Aqui a espiritualidade diz para vocês tomarem cuidado, para vocês não repetirem o mesmo erro e acabar se lamentando novamente, tá? A força, ó. Cavaleiro de espadas. Acontecimentos que ocorrem com grande velocidade. Libertação, morte. 8 de paus. Tem uma finalização mesmo aqui, tá? O que você precisa deixar ir. Aqui é vocês tendo coragem, tá? A espiritualidade vai intuir vocês a terem coragem para cortar algo. A força e o cavaleiro de espadas, tá? Existe a necessidade de vocês terem coragem, né? De vocês superarem questões mentais e emocionais de vocês, né? Algumas crenças limitantes aí que tá impedindo de vocês prosperarem, de vocês irem para frente, tá? De repente, vocês podem até... Eu digo prosperar, mas de repente para alguns casos vocês até estavam tendo retorno financeiro, mas ao mesmo tempo vocês estavam tendo situações meio desafiadoras, meio complicadas, meio tensas aí, é o que eu falei, lidando com pessoas que agiam de forma ilegal, por exemplo, né? Então é como se a espiritualidade fosse intuir vocês até que ponto isso está valendo a pena. Então tomem cuidado, porque a carta da justiça, ela traz esse alerta, para vocês não repetirem o mesmo erro. Aqui eu vejo vocês tendo coragem de fazer cortes aqui. E vem com a carta da morte ao final aqui, que fala de libertação, fim de uma fase ou situação, hora de seguir em frente. Transformação espiritual, tá vendo? Vocês vão ouvir mais a intuição de vocês. 8 de paus tem energia de mudança, tem energia de viagem, tem energia de comunicação, tá? Acabei de falar da intuição, sacerdotisa. Vocês ouvindo mais a intuição de vocês. Tá? Ó, 2 de espadas. Tá vendo? Ó, impasse, ser incapaz ou não estar disposto a tomar uma decisão, fingir que algo não é um problema. Tá vendo? Vocês estavam agindo como 2 de espada. Que é o que saiu 2 de espadas, não saiu lá naquela primeira tiragem? Que fala de o quê? Uma pessoa cabeça dura. É uma pessoa que tá vendo que é um problema, mas ela insiste. A partir do momento que ela tira esse véu da ilusão, digamos assim, né? Que começa a deixar de ser cabeça dura e ouvir mais as pessoas, vem o 9 de copas aqui. Seu desejo torna-se realidade, as preocupações desaparecem, amor pela vida. Ás de ouros, algo muito sólido, muito concreto, muito estável para vocês, tá? Algo de que vocês vão se orgulhar demais. 9 de copas, satisfação emocional. Rainha de fogo, vocês se sentindo completamente realizados, tá?
6 de copas, ó, é o que saiu no outro. Tá? A possibilidade de vocês fazerem algo que vocês sempre desejaram fazer. Tá? Então é isso, tá, gente? Então fiquem atentos para isso, tá? Para vocês tomarem cuidado para não repetir o mesmo erro, certo? Bom, esse é o aviso dado, mensagem transmitida. Agora nós vamos para relacionamentos afetivos amorosos. Lembrando que vocês podem se adequar aqui para amizade, família, tá? O que vem para o amor aqui, para os sagitarianos, o que vem para o amor aqui, 4 de ouros, cavaleiro de paus, rainha de ouros, 6 de espadas, o imperador, o que mais? 3 de paus, cavaleiro de ouros, ás de espadas, o julgamento, o sol. Sagitário. Aqui eu tô sentindo mais uma energia de reconciliação, tá? Eu tô sentindo aqui a energia de uma pessoa muito apegada a vocês, uma pessoa muito orgulhosa, tá? Essa pessoa, ela enxerga vocês como uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa que se dá valor, uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa muito responsável, tá? Só que essa pessoa, quando vocês conheceram essa pessoa se apresentou de uma forma, deu a entender, a imagem que ela passou para vocês é de uma pessoa aventureira, de uma pessoa fogo de palha, de uma pessoa galanteadora, de uma pessoa que tem vários contatinhos, de uma pessoa que não se compromete, tá? E de repente essa pessoa realmente era assim, tá? E por ela ter esse gênio meio assim, né, controlador, tá? Tem uma energia aqui, energia do imperador, essa pessoa vibrando a energia do imperador, a energia de uma pessoa, é energia de empresários, energia de investidores, é energia de uma pessoa que exerce cargos de grande responsabilidade, líderes, chefes e tudo mais. Só que é como se essa pessoa trouxesse essa característica para dentro de casa, para o relacionamento também, né? E você não tem como você lidar com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, né? Ou com seu marido, porque aqui pode ser uma energia de mulher também, né? Da mesma forma que você age numa empresa com seus funcionários, né? Então é como se fosse uma pessoa muito rígida, uma pessoa inflexível, tá? Tem que ser tudo do jeito dela, né? Então, assim, é uma pessoa que tinha um geninho meio difícil aqui, tá? Ó, energia da superficialidade, energia de uma pessoa que, no que se refere a relacionamentos, né, tinha contatinhos, é uma pessoa que fica jogando charminho por ali, lembra que eu falei? Confirmou aqui, ó, cavaleiro de paus, tá? O que você precisa deixar ir, tá? Entende? Então não tem jeito, gente, uma pessoa que vibra numa energia de solteirice e tudo mais, não tem como você querer ter algo com uma pessoa que quer algo mais estável e vice-versa. Não tem como, né? Por isso que eu falo, cada um no teu quadrado, não adianta forçar, não adianta. Então aqui, a partir do momento que vocês viram, porque aqui tem uma energia, essa pessoa vê vocês como uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito pé no chão, totalmente contrária dela. Tá? Então, o que aconteceu? Lógico, vocês se afastaram. Tá? Vocês foram embora. Essa pessoa querendo retornar aqui na energia de vocês. Tem uma energia de retorno muito forte aqui. Tá? 6 de espadas e o julgamento, energia de retorno. De reconciliação. Alguém voltando para os seus caminhos. Alguém tendo um despertar aqui. Tá? Caiu a ficha para essa pessoa querendo um novo início aqui, né, baseado na verdade. Então pode ser pessoas que escondiam as coisas de vocês, é uma pessoa que não era muito clara com vocês o que exatamente queria, entende? Essa pessoa, ela se apresentou dessa forma a princípio,
né? Como um cavaleiro de paus. Essa pessoa retorna na energia do cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros é totalmente oposto do cavaleiro de paus. Uma pessoa mais estável, tá? Uma pessoa pé no chão, uma pessoa mais responsável, uma pessoa que se compromete. Então, essa pessoa precisou perder vocês, tá? Para dar valor. É como se fosse assim, é como se você estivesse pensando assim, tudo bem, você quer diversão, você quer superficialidade, então fique você com a sua superficialidade, que eu vou seguir meu caminho. Só que essa pessoa se lascou, tá? Essa pessoa insistiu nisso daqui, ela se lascou. Aí veio aquilo, né, a consciência dela, né, falou mais alto, caramba, eu tinha uma pessoa estável, uma pessoa pé no chão, uma pessoa trabalhadora, e eu descartei, né, por causa da minha imaturidade, por causa do meu egoísmo. Essa pessoa mora distante, geograficamente pode ser que more em outro estado, outra cidade, outro país, para alguns casos, de repente essa pessoa se mudou para outro país, ou você conheceu essa pessoa num outro país, pode ser também, tá? Pode ser que essa pessoa faça uma proposta de viagem para vocês, pode ser, ó, mais uma energia que fala, mais uma carta que fala de distanciamento geográfico, tá? Não necessariamente, tá, gente? Tá? Para alguns casos aqui, pode falar de uma pessoa que está vindo na direção de vocês, tá? De repente essa pessoa mora no mesmo bairro que vocês aí. Mas aqui, aí no caso, essas cartas estão indicando que essa pessoa vai vir na direção de vocês. Mas para a grande maioria essa pessoa mora distante. Tá? Tem uma movimentação aqui. Essa pessoa assumindo as rédeas da vida dela. Tá? A espiritualidade dizendo que ela está no caminho certo. Ó, essa pessoa vem na direção de vocês. Vai vir muito amoroso, muito amorosa, tá? Então, se era uma pessoa que era muito rígida, muito inflexível, às vezes muito dura com vocês, tá? Essa pessoa vai vir cheio de amor para dar aqui, tá? Buquê de rosas, bombons e tudo mais. Essa pessoa tá estudando uma maneira de chegar até vocês, mas ela vem, ela tá decidida a vir, tá? Essa pessoa enxerga vocês vibrando na energia da Rainha de Paus, Áries, Leão, Sagitário. Energia de uma pessoa muito bonita, muito magnética, muito independente, dona de si. Então, é aí que tá. Essa pessoa, vocês se afastaram dessa pessoa e vocês seguiram adiante. Energia da Rainha de Paus é energia de uma pessoa que não fica chorando leite derramado. Vocês seguiram adiante, porque a energia da Rainha de Paus é energia de uma pessoa muito independente, tá? E pretendentes é o que não falta para ela. Então, essa pessoa acordou. Entende? Essa pessoa acordou. Olha o que eu tinha do meu lado. Uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, comunicativa, uma pessoa alegre, uma pessoa que se dá valor, uma pessoa trabalhadora, e eu descartei. Eu troquei essa pessoa por isso daqui. Por superficialidades. Tá? Ó, mensagens inesperadas. Essa pessoa vai mandar uma mensagem inesperada aqui. Aqui é alguém que vai ter que deixar uma situação para trás que envolve o emocional dela. Ela vai ter que deixar uma situação para trás para vir na direção de vocês. Mas ela vai deixar, tá? Essa pessoa se lamenta demais aqui, ó, por ter perdido vocês. Se arrepende demais por ter perdido vocês, por ter sido o quê? Cabeça dura, ou 2 de espadas de novo aqui. Tá? Alguém que foi muito cabeça dura aqui. Essa pessoa quer ver muito rápido na direção de vocês, esclarecer as coisas aqui para vocês, tá? Ter uma conversa muito séria aqui com vocês, quer ofertar para vocês estabilidade financeira e emocional, enxerga vocês como uma pessoa de muito valor, tá muito preocupado porque tá vendo vocês seguirem adiante. Por quê? Porque essa pessoa enxerga vocês como a Imperatriz. Energia da Imperatriz, energia muito parecida com a da Rainha de Paus, né? Só que potencializado, porque a energia da Imperatriz corresponde à energia das 4 rainhas do tarô, né? Lembrando que a sua energia não é gênero, tá? Pode ser um homem. Essa pessoa enxerga vocês como a Imperatriz, a energia de uma pessoa independente, que se dá valor, uma pessoa amável, uma pessoa bonita, uma pessoa que energia de empresários, empresárias, tá?
Pode ser pai, pode ser mãe de família já. É uma pessoa que se dá valor, não aceita migalhas, não fica perdendo tempo com gente assim, gente infantil, sabe? Gente que gosta só pensa em farra, pessoa superficial, mentalidade muito rasa, né? A Imperatriz não perde tempo com gente assim. Então, ela enxerga você com a energia da Imperatriz. Quem vibra na energia da Imperatriz é aquela pessoa que é considerada ideal para as pessoas em geral, né? Sabe aquela pessoa que você idealiza, que você imagina? Eu sempre desejei uma pessoa amável, companheira, fiel, respeitosa e tudo mais. Então, quem vibra na energia da Imperatriz, ela corresponde a toda essa listinha aí, tá? Então, é essa visão que essa pessoa tem de vocês. E ela tá vendo vocês independente, tá vendo vocês se cuidando mais, vocês curtindo a vida de vocês. E essa pessoa tá num desespero de vir atrás de vocês, porque ela quer casar com vocês, ó. Ó o pedido de desculpas aqui. Ó alguém que acordou pra vida. Ó o despertar. Ó a mudança do ponto de vista. Ó alguém carregando aqui uma culpa gigante aqui, ó. Tá? Uma pessoa que idealiza vocês aqui, ó. E sabe que agiu de uma forma imatura. Tinha muitos contatinhos, tá? É uma pessoa que agia na impulsividade, se deslumbrava muito rápido com qualquer rostinho bonito que surgia por aí. Uma pessoa muito orgulhosa, tá? Essa pessoa não se comunicou com vocês até agora porque é uma pessoa muito orgulhosa, tá? Aqui pode ser energia de uma pessoa muito controladora. Ó, mais uma energia que confirma essa daqui do Imperador. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa controladora, uma pessoa ciumenta, tá? Ó, troca de mensagens, tá? Mas alguém que pretende trazer equilíbrio pro relacionamento. Alguém que tem muita atração física por vocês. Ok? É isso. Tá? Então aqui tá muito forte a energia de reconciliação mesmo. Lembrando que esta leitura pode estar espelhada, né? Então pode ser vocês, tá? Pode ser vocês tendo que deixar essa situação aí de superficialidade, como eu tava dizendo, né? A princípio ali, né? Mesmo para trabalho e tudo mais, tá? Então vocês tendo que deixar essa energia de superficialidade para vocês se reconectarem com essa pessoa por quem vocês têm muito apego e vocês consideram ser a pessoa ideal para a vida de vocês aqui, tá? Vocês querendo um novo início baseado na verdade, vocês indo na direção dessa pessoa de uma forma mais comprometida dessa vez, né? Provando para essa pessoa que vocês mudaram, né? Porque essa pessoa conheceu vocês vibrando na energia do Cavaleiro de Paus, né? Então é como se vocês quisessem mostrar para essa pessoa o quanto vocês mudaram aqui, tá? Hora da verdade aqui, ó. Tá favorável? Está, bastante. Só que tem que baixar um pouco a bolinha, né? Porque aqui o Imperador junto com o Sol tem uma energia de uma pessoa que pode se achar demais, tá? E por se achar demais, acabou perdendo uma Imperatriz. E vocês separem, Imperatriz e Imperador, é o casal imperial. Então, quer dizer, vocês teriam tudo para crescer, para prosperar juntos, para dar muito certo. Só que essa energia infantil, imatura, né, que estava sendo prioridade aqui no caso, acabou com tudo, tá? Então é algo que realmente tem que ser trabalhado. E se for trabalhado, está muito favorável sim. Certo? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura. Ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.